ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita para llorar por él. No mereces. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a más una clase de español. Hoy hablaremos sobre pretérito perfecto de indicativo e também dos colores. Tranquilo, vale? Oi, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Hoje vamos falar sobre o pretérito perfeito de indicativo e também vamos falar sobre os colores. Lembrando que cores é feminino na língua portuguesa, mas em espanhol nós utilizamos essa palavra no masculino, los colores. Tranquilo? Vale? Vamos começar nossa aula hoje com um texto de um jornal chamado El País. Se eu não me engano, essa notícia saiu em 2007 e tinha como título Donde nos habéis traído. Uma tradução seria Onde você nos trouxe, certo? Vamos ler comigo. Eu indico, se você não souber alguma palavra, pesquisar para ampliar o seu vocabulário, ok? Não esqueça de pegar papel, caneta, apostila para anotar as suas dúvidas, anotar aquilo que você achar importante e relevante para o seu estudo, ok? E aquilo que ficar de dúvida, você sabe que pode tirá-las na nossa aula online. Tranquilo? Vamos lá. Sin apartar la vista del pesquero, entre lágrimas y preguntando con la mirada a la tripulación, donde nos habéis traído, han desembarcado esta madrugada en Trípoli los 25 inmigrantes rescatados el miércoles por el Nuestra Señora de Loreto a 90 millas de Libia, ha explicado hoy el patrón José Luis Sestaio. Estamos falando aí de um resgate, não é mesmo? De 25 imigrantes, tendo como título Donde nos habéis traído. Você pode pesquisar esse título e do lado colocar El País e você vai poder ler essa matéria completa, caso você tenha se interessado por esse tema. E você vai perceber também que tem algumas palavras sublinhadas, certo? Não é à toa. Essas palavras que estão sublinhadas fazem parte do conteúdo da aula de hoje, que são os verbos no pretérito perfeito do indicativo. Habéis traído, han desembarcado, ha explicado, certo? E se eu perguntasse para você, em que tempo verbal eu poderia encaixar esses verbos? Presente, passado, futuro, e aí? Provavelmente você me diria, professora, pelo contexto, eu diria passado. Muito bom. Se você pensou nisso, o seu pensamento está correto, coerente. Han desembarcado esta madrugada. Você poderia traduzir, desembarcaram nesta madrugada 25 imigrantes. Ou seja, passada, já aconteceu, certo? E nós vamos trabalhar sobre esse tipo de passado. Vamos trabalhar a diferença desse passado, do pretérito perfeito de indicativo, que estamos aprendendo no módulo 13, com o passado do módulo 12, que é o pretérito indefinido, ou pretérito perfeito simple. Lembram disso? Está no vídeo anterior a esse. O pretérito perfeito do indicativo também pode ser chamado de pretérito perfeito composto, que é o pretérito perfeito composto, ok? Quais são os possíveis usos desse verbo? Olha aí, se utiliza em espanhol para expressar ações já terminadas que dan lugar a um estado ou situação que sigue teniendo validez en el presente. Ou seja,
Quando eu perguntei para você em que tempo você colocaria aqueles verbos do texto, você provavelmente me diria passado. E não está errado, está certíssimo. Esse tipo de verbo, do pretérito perfeito composto, vai ser utilizado para expressar acontecimentos passados que guardam relação com o momento presente, certo? Tanto que aqueles verbos, deixa eu voltar para você ver, tanto que esses verbos aí, eles acontecem em um período de tempo que inclui o momento em que se fala, ou seja, esta madrugada, oi, que é hoje. Percebe? Os marcadores temporais estão no presente, apesar do verbo estar no pretérito. Ou seja, o pretérito perfeito de indicativo vai expressar uma ação que ocorreu no passado, mas segue tendo validez no presente. Coloquei um exemplo aí. Juan todavía no ha hecho sus deveres. Ele não fez os deveres até o presente momento. Pode ser que daqui a 10 segundos ele faça. Tranquilo? Outro possível uso desse pretérito é para perguntar sobre a realização de uma ação, para comprovar se algo já aconteceu até o presente momento. Perguntar sobre a realização de uma ação, comprovar se algo já ha sucedido. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Has comprado la gramática de espanhol? Você já comprou, né? Você comprou a gramática de espanhol até o presente momento? Outro uso seria falar de um passado próximo ao presente. Hablar de um passado cercano al presente. En este fin de semana hemos visitado mis abuelos. Esse final de semana visitamos meus avós. Então, é um passado próximo ao presente. E eu também posso utilizar para fazer referência a ações passadas experimentadas sem expressar um momento de sua realização. Não preciso dizer o momento exato da realização, mas é um momento que eu vivi, que eu, como eu posso dizer, eu experimentei. Olha o exemplo. Luna ha visitado Salvador algumas vezes. Luna visitou Salvador algumas vezes, certo? Isso não quer dizer que ela nunca mais vai visitar. Ela pode visitar hoje, por exemplo. Eu posso utilizar esse verbo nesse sentido, certo? Também posso utilizar para expressar ações futuras anterior a um momento futuro. Como assim, professora? Olha esse exemplo aqui. No me quedan muchos deberes. En 10 minutos he terminado y nos podremos ir. Preste atenção nesse exemplo. No me quedan muchos deberes. Então, não tenho muitos deveres. En 10 minutos he terminado y nos podremos ir. Em 10 minutos he terminado. Então, em 10 minutos eu termino e a gente já pode ir. Então, eu tô falando de um momento futuro, certo? De uma ação futura a uma outra. Mas isso não é tão utilizado, eu só quero que você saiba disso, ok? Para mostrar melhor esse verbo, eu coloquei aí yo he amado, que traduzindo ficaria eu amei. Teria uma equivalência ao nosso pretérito perfeito. Eu não gosto muito de ficar traduzindo, mas eu acho que saber sobre essa tradução e essa equivalência com o português vai ajudar lá na frente, quando eu falar de um outro problema que acontece quando o brasileiro vai falar espanhol. Então, eu acho necessário. Preste atenção. Yo he amado. Quando eu falo yo he amado,
Eu traduziria como eu amei. Porém, diferente da compreensão da língua portuguesa, esse eu amei seria eu amei e continuo amando até hoje. Yo he amado Juan. Eu amei João. Então, eu amei e esse sentimento, ele continua até hoje, certo? Se eu falo, por exemplo, yo amé, que seria o pretérito do módulo 12, o pretérito indefinido, lembra? Você pode abrir a sua apostila e você vai encontrar no módulo 12 o pretérito indefinido. Nele seria yo amé. Se eu utilizasse o pretérito indefinido, eu estaria dizendo eu amei, não amo mais. Agora, quando eu digo yo he amado, eu amei e hoje eu continuo amando. Tranquilo? Numa tradução, nós poderíamos utilizar o pretérito perfeito na língua portuguesa. Porém, eu preciso ter essa compreensão de que eu não estou utilizando um pretérito perfeito falando de uma ação acabada. Certo? Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de traduzir. Porque se você está lendo um romance e o personagem fala yo he amado Romeu, você poderia na sua cabeça traduzir ela amou Romeu, não ama mais. Porém, isso não é verdade. Ela amou Romeu e continua amando. Certo? Tranquilo até aí? O pretérito perfeito do indicativo também vai ser usado para hablar de la continuidad de una acción iniciada en el pasado y sigue en el presente. Los médicos han trabajado mucho últimamente. Trouxe esse exemplo mais próximo da nossa realidade, que os médicos realmente estão trabalhando muito ultimamente. Preste atenção nesse verbo. Eu estou falando de uma continuidade, certo? E você percebe claramente isso. Porque os médicos, eles trabalharam no passado e continuam trabalhando até o momento presente, certo? Então, quando eu digo los médicos han trabajado mucho ultimamente, eu estou dizendo que eles trabalharam no passado e até o momento presente eles continuam trabalhando. Professora, como é que seria a possível tradução disso? Os médicos têm trabalhado muito ultimamente. Concorda comigo? Você traduziria assim. E aí, eu quero que vocês prestem atenção. Que quando você faz uma possível tradução, caso você se interesse por essa área de tradução, você vai ter esse exemplo. Habéis estudiado mucho essa semana. A tradução ficaria mais ou menos tendes estudado muito essa semana. Na língua portuguesa, equivaleria ao nosso pretérito perfeito composto. Se você pegar na gramática, para ver os verbos no pretérito perfeito composto, você vai ver que seria essa forma. Tendes estudado mucho, tendes estudado muito essa semana, certo? Você percebe que nessa tradução não seria estudei muito essa semana. Porque na língua portuguesa eu diria estudei muito semana passada. Agora, para trazer para essa semana, para esse presente que eu estou vivendo, para fazer essa ligação do passado e presente, eu posso utilizar o pretérito perfeito composto. Tendes estudado muito essa semana. Tranquilo até aí? Ou seja, numa possível tradução desse pretérito perfeito de indicativo, que nós estudamos no módulo 13, eu posso ter duas possíveis traduções.
Uma no pretérito perfeito da língua portuguesa e outra também no pretérito perfeito composto. Certo? Tudo bem até aí? Vamos falar sobre a estrutura. Você percebeu que esse verbo no pretérito perfeito é formado por dois verbos, certo? O primeiro é o verbo haver, no presente do indicativo, e um verbo no particípio. Vamos falar com calma sobre cada um deles. Olha o verbo haver. Yo, tú, has, él, ella y usted. A, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas e ustedes, han. Professora, sempre vai estar com esse verbo haver? Sim. Vai ser sempre o verbo haver. Então, é preciso que você grave. Marca aí na sua apostila, na página 57, esses verbos. Estão aqui, ó. Marca aí esses verbos. Porque eles são fundamentais. Você vai precisar saber qual verbo utilizar com qual pessoa. Se eu estou falando de ele, eu sei que eu vou usar o a. Se eu estou falando do tu, eu vou usar o as. Se eu estou falando do nós outros, hemos. Se eu estou falando do yo, vou utilizar o e. Certo? Eles são fundamentais. Junto deles, como você percebeu, são dois verbos. Junto desse verbo, haber, eu vou ter um verbo no particípio. É muito parecido com a língua portuguesa, tudo bem? Verbos na primeira conjugação, como trabalhar, amar, vai ficar com ado no final. Trabalhado, amado, comprado. Muito similar na língua portuguesa. Amado, comprado, certo? Trabalhado. E verbos de segunda e terceira conjugação vão ter a terminação em ido, vivido. Como na língua portuguesa, viver, vivido. Comer, comido. Certo? Bem semelhante. O verbo no particípio é bem semelhante à língua portuguesa. Tranquilo? E aí, eu trouxe a estrutura para você ver. Estado, as, estado, a, estado, hemos, estado, habéis, estado, han, estado. Tenido, has tenido, ha tenido, hemos tenido, habéis tenido, han tenido. Vivido, has vivido, ha vivido, hemos vivido, habéis vivido, han vivido. O que eu quero que você perceba aqui? Que a forma no particípio, ela não vai mudar, ela vai continuar. Se é estado, vai ser estado para todas as pessoas. O que vai mudar é o verbo haver, dependendo da pessoa em que ela está, certo? Mas o verbo do particípio, ele vai continuar igual para todas as pessoas. E agora, eu queria conversar com vocês sobre os marcadores temporais que aparecem no pretérito perfeito de indicativo, certo? Então, quando eu vou falar sobre esses verbos, é muito possível que apareça os marcadores temporais, certo? Até porque eu estou falando de um tempo verbal que está entre o presente e o passado. Está entre os dois aí, como você pode observar. Professora, quais são os marcadores temporais? Os marcadores vão ser esses aí, que trabalham muito com o presente. Hoy, ahora, este ano, esta semana, este mês, hasta hora, esta mañana, ultimamente, sempre, nunca. Você pode utilizar vários e você vai perceber que sempre tem uma relação com o presente. Tranquilo?
Trouxe uma tirinha, um menino, né, vindo da escola. E a mãe pergunta: ¿Qué has aprendido hoy en el colegio? Olha a forma que ela utilizou. Has aprendido. Então, se ela utilizou o has, significa que ela está falando em que pessoa? Tu. Ela está falando com tu, certo? Has aprendido hoy en el colegio. E o filho fala: nada. Porque foram tantas informações, e às vezes isso acontece na nossa mente. A gente aprende tantas informações em várias aulas que nós assistimos num único dia, que no final a gente não aprende nada. Então, o menino fala: nada. Ele vê várias informações, tudo que a escola passou, e ele não conseguiu assimilar nada muito bem. Essa é um pouco de uma crítica sobre como eu poderia dizer? Sobre esse extremismo de ensinar muita coisa ao mesmo tempo. Certo? Agora eu quero que vocês conheçam os verbos irregulares. No capítulo 13, na página 57, você vai ter uma listinha com os verbos irregulares. No caso do particípio, tá? O verbo haber vai ser só aqueles que a gente acabou de ver na tabela. Esses são os casos dos verbos irregulares quando o assunto é particípio, ok? O verbo abrir vai ficar aberto. Absorver, absuelto. Circunscribir, circunscrito ou circunspecto. Contradecir, contradicho. Cobrir, cubierto. Decir, dicho. É uma palavra importante porque é muito utilizado. Decir, dicho. Deponer, depuesto. Descomponer, descompuesto. Descobrir, descubierto. Desdecir, desdicho. Deshacer, deshecho. Imponer, interpuesto. Morir, muerto. Manuscribir, manuscrito. Oponer, opuesto. Poner, puesto. Predecir, predicho. Prever, previsto. Proponer, propuesto. Reabrir, reabierto. Componer, recompuesto. Recobrir, recubierto. E assim, existe uma infinidade. No seu livro, tem o verbo ver, que seria visto. Volver, que seria o verbo voltar, que seria vuelto. Hacer, o verbo hacer, significa fazer, ficaria hecho. E muitos outros estão aí na sua apostila. Você pode olhar cada um deles com calma. Ok? Trouxe os exercícios. Vocês podem fazer e depois voltar para conferir se a resposta está correta. En la frase, los animales buceadores han resuelto este problema. La conjugación verbal subrayada puede ser reemplazada por... Olha o verbo han resuelto. A gente poderia substituir pelo verbo no pretérito indefinido, que seria, qual a resposta? Letra D de dado. Muito bom. Resolveram? Lembra da terminação dos verbos no pretérito indefinido, ok? A gente está falando da terceira pessoa do plural. Ellos. Los animales buceadores. Ellos. 2. En la frase Juan ha visitado a su abuela el domingo, el verbo visitar en pretérito perfecto puede ser reemplazado por questão similar à anterior.
ha visitado. Olha o ha aí, se referindo à terceira pessoa do singular. Ele, Juan. Visitado, o verbo no particípio. Qual seria a resposta? O verbo no pretérito indefinido. Letra A, visitou. Juan visitou a sua abuela el domingo. Lembrem sempre das terminações do pretérito indefinido. Já viram que é uma questão possível aí em concursos e vestibular. Ok? Foi até aí? Percebe que visitado é o particípio irregular e na questão 1, resuelto é um particípio irregular. Não é mesmo? Vamos falar agora, eu quero que você se concentre aqui, em um possível erro. Lembra que eu falei em alguns slides anteriores que na língua portuguesa, quando a gente vai fazer uma tradução, vai falar em espanhol, pensando no pretérito perfeito do indicativo, a gente acaba cometendo alguns erros, tanto que eu coloquei o Brasil e a Espanha. Vamos falar sobre esse possível erro. Qual seria? Olha essa frase. Hemos lido muchos libros ultimamente. Temos lido muitos livros ultimamente. Essa seria a tradução. Juana ha trabajado mucho esta semana. Joana tem trabalhado muito esta semana. Você percebe a tradução aí. Temos lido, tem trabalhado, certo? Tranquilo? O que eu preciso que você entenda? Que haver não é ter. Haver vem do verbo haver. Tener, que é o verbo ter na língua portuguesa. Presta muita atenção nisso. Haver é o verbo haver. Tener é o verbo ter. Porém, em uma tradução desse pretérito perfeito do indicativo, na língua espanhola, nós acabamos traduzindo como temos lido. A gente traduz com o verbo ter, o que está correto na nossa língua. Porque nós não falamos há lido muitos livros ultimamente. Nós não utilizamos essa forma. Nós utilizamos temos lido, até porque o verbo haver ele tem aquela questão da impessoalidade. Mas isso é assunto para outra aula. Nesse caso, eu quero que você entenda que quando um aluno muitas vezes vai fazer uma tradução, ele coloca tenemos lido muchos libros. Porque ele pensa, temos lido muitos livros, então eu traduzo como tenemos lido. E não. Sabe por quê? Porque tener nunca vai ser usado como verbo auxiliar. Quando eu quero fazer essa estrutura verbal do pretérito perfeito do indicativo, usando o particípio e um verbo auxiliar, eu vou utilizar o verbo haber. Então, certo seria hemos lido, ha trabajado. E nunca tenemos lido ou Juana tiene trabajado. Porque, como eu disse, e vou repetir para que você possa fixar isso, anotar no seu caderno ou na sua apostila. Tener nunca vai ser usado como verbo auxiliar. Você pode dizer, tengo muchas cosas para hacer, mas nunca vai utilizar o tener como verbo auxiliar. Ok? Tudo bem até aí? Esse é um erro muito comum. Algumas pessoas preferem utilizar
esse pretérito perfeito do indicativo, que é o verbo haver mais o verbo no particípio. E em alguns países há uma tendência maior a utilizar o verbo no pretérito indefinido, ok? Mas, se você utilizar qualquer uma dessas formas em qualquer lugar em que a língua espanhola seja utilizada, você vai ser entendido completamente, ok? Agora, vamos falar sobre um novo assunto. A gente terminou pretérito perfecto de indicativo. Vamos falar sobre los colores em espanhol. Tranquilo? Coloquei alguns, no seu livro também tem as cores e tem outras cores aí também, além dessas. Mas eu coloquei as principais, as cores que mais aparecem no nosso dia a dia. Blanco, café escuro ou marrom, ok? Você pode dizer marrom. Negro, gris oscuro ou gris claro, seria o cinza. Naranja, verde oscuro, café claro, que algumas pessoas poderiam até utilizar como beige, que seria o bege. Morado claro seria o nosso lilás, o nosso roxo. Amarillo, rosado, rojo. Muitas pessoas confundem o rojo com o roxo, mas na verdade é vermelho. Azul claro, verde claro, morado escuro, azul escuro. Certo? Então, essas são as principais cores. Também tem a cor miel, tem a cor dourado, tem a cor plateado, tem a cor lila, que é o lilás, tem a cor granate, que é um marrom, aqui ó, no escuro, é tipo um marrom um pouco puxado para o vinho, então eu chamo granate. Aqui eu tenho diversos tipos de cores, eu queria que você olhasse a sua cor preferida e soubesse o nome dela. A gente tem anil, tem turquesa, coral, fúcsia, magenta, violeta, azul, vino e muitas outras cores. Certo? Os neutros aí, ó, branco, plateado, gris, plomo, são as principais. Galera, muitas gracias por la clase de hoy. Besos, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.